Estamos no ponto central do ministério do apóstolo Paulo. Deus levantou este homem de Deus, este homem apóstolo de Tarso, procurado por Barnabé, levado para Antioquia de Síria, onde junto com 4 outros irmãos, pastores, líderes, mestres e profetas, criaram um colegiado para ensinar uma igreja que rapidamente crescia. A igreja de Antioquia, segundo a própria palavra, capítulo 11, como no capítulo 13, era uma igreja muito ativa e muito dinâmica. E foi justamente naquela igreja que homens como Manaém, que foi Colasso, ou foi um homem da aristocracia que acompanhava Herodes, um homem como Lúcio, que veio de Cirene, um homem como Barnabé, que veio da igreja de Jerusalém, homem de fé, homem de muita coragem para dar até uma propriedade para a igreja, e como também o próprio Saulo, que ele procurou em Tarso. Esses irmãos juntos, jejuando, orando, trabalhando na igreja, ensinando, quem imaginaria que um dia eles se tornariam aqueles instrumentos nas mãos de Deus, que o Espírito Santo pediu que separassem para começar a missão que nós agora conhecemos também como a missão que levou o Evangelho até o Ocidente. Foi impressionante como essa palavra do Espírito Santo, depois de terem jejuado e orado, separando-os, enviando-os para esse ministério. Então, daí, o Espírito Santo enviando, eles chegaram a Seleuco e finalmente cruzaram até o Chipre. E nós gostamos muito de saber e receber da palavra de Deus a importância de Chipre em relação àquilo que Barnabé representava, porque ele era de Chipre. E como judeu, ele tinha cruzado para Jerusalém, onde ele se converteu e onde ele teve um papel tão importante nessa primeira equipe missionária. Mas em Chipre, pregando em toda a ilha, começando de Salamina, no lado ocidental, cruzando para o lado oriental, chegaram até a cidade de Pafos, que era a capital dessa ilha, uma ilha que parece uma mão com o dedo apontado. E como a graça de Deus funciona através dos seus missionários, Saulo e Barnabé trabalharam nesse ministério na ilha de Chipre, e onde a Igreja de Jesus Cristo foi fundada. Nós não estamos indo para Chipre para mostrar alguns gestos de igrejas que tem lá, mas eu vi numa viagem que eu fiz, mostrando que o Evangelho também pegou muito firme naquela ilha, naqueles primórdios da própria igreja. Graças a Deus pelo poder do Espírito Santo, de falar com as pessoas, de receber ordens dele e serem enviados. E como seria bom que a Igreja de Jesus Cristo novamente escutasse a voz do Espírito e de fazer discípulos de todas as nações, levando-os para o conhecimento desse maravilhoso Evangelho que salva as pessoas e transforma vidas. Graças a Deus pela história de capítulo 13 de Atos. O ministério de Paulo na expansão do cristianismo primitivo vai começar lá em Jerusalém, passando por toda a Judéia, Samaria e vai chegar até Roma. O lugar exatamente no meio do caminho é onde nós estamos, em Istambul, na antiga Constantinopla, no lugar que separa o Ocidente do Oriente. E como nós já vimos, todo esse movimento missionário que vai dar início à primeira viagem missionária de Paulo vai acontecer a partir da igreja de Antioquia da Síria e vai do ano 46 até o ano 48. Essa expansão dirigida pelo Espírito Santo vai ter o foco
principal inicialmente na ilha de Chipre. E o que vai acontecer ali? Na ilha de Chipre nós vamos encontrar um representante romano chamado Sérgio Paulo. As referências sobre ele já foram bastante confirmadas pela arqueologia. Este homem, que é o governante da ilha, diz a Escritura Sagrada que ele tem interesse na palavra de Deus. Mas a assessoria que ele tem é de Elimas, o mágico, alguém envolvido com ocultismo e que tenta impedir Sérgio Paulo de ouvir essa mensagem. Paulo, cheio do poder de Deus, uma das verdades claras que o livro de Atos deixa muito nítido para nós é que por trás dos poderes terrenos existem poderes espirituais do mal que estão em confronto contra o Evangelho de Cristo. E assim Paulo, pelo poder de Cristo Jesus, repreende a ação diabólica na vida daquele homem. E saindo, portanto, vitorioso, ele pode anunciar a palavra de Deus para o procônsul Sérgio Paulo. E é muito claro quando nós observamos ali em Atos capítulo 13, versículo 12, que o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. E o que é que nós vamos observar de maneira tão especial aqui quando vemos o livro de Atos capítulo 13? É que o poder de Deus age pelo Espírito Santo. Além desse poder do Espírito, o que chama a atenção é que essa ação do Espírito está ligada a uma estratégia de trabalho. Onde o Espírito age, a organização estratégica também está em funcionamento. Chama a atenção o fato de que quando eles chegam a Chipre, vão procurar sinagogas judaicas. O Espírito de Deus age na direção de encontrar aquela pessoa que vai ser a pessoa-chave para a expansão do Evangelho na ilha de Chipre, que é exatamente o procônsul Sérgio Paulo. Assim, nós podemos ver que, ao mesmo tempo, 3 elementos merecem destaque especial no início dessa viagem missionária: a Igreja do Espírito Santo, a Igreja da estratégia missionária bem direcionada e a Igreja totalmente comprometida com o anúncio da palavra de Cristo, com o anúncio das missões que saíram do mundo judaico, atingiram samaritanos e agora estão pela primeira vez atingindo os gentios de modo determinante no grande crescimento vitorioso do Evangelho de Cristo Jesus. Saindo da região de Istambul, antiga Constantinopla, para as águas do Mediterrâneo, já bem no meio do mar, nós vamos aqui perceber o que acontecia, que tornava possível as viagens missionárias de Paulo. Você viu aí no capítulo 13 que estas viagens vão sair do ambiente de Israel, chegando aí a Antioquia da Síria, a igreja nasce, vai mais para o ambiente gentílico e agora se espalha e começa a crescer por meio de Paulo. É importante observar que este mundo do qual estamos falando, o mundo romano, é um mundo que é uma unidade política e linguística, um mundo que conseguiu manter paz durante muito tempo, impedindo que as guerras dificultassem o desenvolvimento do Império Romano na época, a famosa Pax Romana. E por isso hoje se sabe, através da pesquisa, que nós temos nesta época muita navegação em grande quantidade, muitas estradas no Império Romano que facilitam essas possibilidades. É impressionante ver como Deus, o Senhor da história, exatamente na época do nascimento do seu Filho Jesus Cristo, possibilitou neste momento tão especial e extraordinário da história o cenário perfeito e adequado para que o Evangelho prosseguisse a partir dessa primeira e depois segunda e terceira viagem, se espalhando por todo o Império Romano. Barnabé, Saulo, que é Paulo, e João prosseguem sua viagem, chegando a Pafos, tendo semeado o Evangelho em Chipre. Agora vão tomar um navio para subir para Pergue, que é o sul
da Ásia Menor e dali subir para Antioquia da Pisídia. O que interessa a Lucas ao colocar esses fatos é que o Evangelho está progredindo de Jerusalém para Roma. Agora, uma coisa acontece naquela região baixa da costa do sul da Ásia Menor. É o abandono da equipe por parte de João Marcos, o autor de nosso Evangelho de Marcos, que aparentemente provocou uma reação bem negativa no coração do apóstolo Paulo. Mais tarde, no capítulo 15, ele vai ter uma dificuldade com Barnabé, que não quer deixar que Marcos venha juntos. Ele é chamado de auxiliar, isto é, uma pessoa que ajudava especialmente na catequese. Mas como Paulo não queria ficar sem alguém dessa natureza, ele decidiu partir companhia com ele, como nós vamos falar mais tarde. O importante desse texto, de capítulo 13, é reconhecer como Deus está dirigindo sua palavra para chegar finalmente nessas regiões da Europa e finalmente em Roma. Após uma árdua e cansativa subida, Paulo e Barnabé chegam finalmente em Antioquia de Pisídia. O fato que no sábado podiam chegar numa sinagoga mostra até que ponto os judeus tinham se espalhado pelo mundo da antiguidade. É impressionante como Paulo, sentado lá, quietinho, é convidado a dar uma palavra de encorajamento. Será que eles reconheceram que ele era rabino, que ele tinha estudado aos pés de Gamaliel? Talvez. E essa é a palavra de encorajamento que ele falou, foi uma surpresa para todo mundo. Porque pela primeira vez nesta cidade, Antioquia, se fala de Jesus Cristo. A maneira que Paulo, e essa é a única mensagem que nós temos de Paulo numa sinagoga, ele começa falando da história de Israel. Ele fala, por exemplo, do êxodo, do poder de Deus, em que foi levantado essa mão do Senhor para entrar contra e vencer o poder de Faraó, para depois passar pela época dos juízes, depois chegar no pedido de um rei, a escolha de Saul e finalmente Davi. E o que se fala sobre Davi realmente se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. É interessante que diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Naturalmente ele pecou, mas ele é o pai, assim, antecessor de Jesus Cristo, do ponto de vista daqueles judeus. Aquele que foi prometido, vindo através de Davi, seria ninguém mais senão o Senhor Jesus. E usando as palavras de Davi, por exemplo, aqui, tu és meu filho, hoje eu te gerei, é uma referência em Salmo 2, da conquista que esse rei futuro teria. E essa ideia de evangelizar e levar a palavra do Senhor para todo mundo é justamente que aqueles guerreiros, Barnabé e Paulo, estão levando para esse povo de Antioquia de Pisídia. O interessante é que no meio daqueles que estão sentados lá ouvindo, temos tementes a Deus. E parece que eles ficaram mais interessados do que os próprios judeus. E outro texto que foi falado aqui, então, diz aqui de Isaías 55, versículo 3, que essas bênçãos prometidas a Davi vão se cumprir agora na pessoa de Jesus Cristo, aquele que foi morto pela falta de compreensão da parte dos judeus em Jerusalém e crucificaram o próprio Filho de Deus. E dessa maneira, essas promessas, essas bênçãos fiéis de Deus vão se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. E eles precisam, através da fé em Jesus, chegar a crer e receber estas bênçãos maravilhosas que nós lemos aqui no capítulo 13 e versículo 27 e 29. Não permitas que teu santo
sofre decomposição. Estamos vendo necrópolis nas cidades e vendo que não havia nenhuma esperança de ressurreição, nem no caso de Davi, que sofreu decomposição. Mas a pessoa de Jesus, que foi levantado 3 dias depois da sua morte, não sofreu. E citando o Salmo 16, versículo 10, essa ressuscitação de Jesus é a base de nossa esperança, que nós também seremos ressuscitados. Paulo acrescenta uma coisa que vai se tornar importantíssimo na sua teologia. Essa frase que ele fala que, através de fé em Jesus, é possível receber justificação, isto é, ser reconhecidos como perfeitos, justos aos olhos de Deus, através do próprio Senhor Jesus. E aí vem esse convite, essa pressão foi colocada sobre aqueles judeus de reconhecer a Jesus. O resultado foi que houve um desejo muito grande de ouvir mais sobre esse maravilhoso Salvador. Caminhar com Paulo pelas viagens missionárias no livro de Atos é de fato fascinante. Você pôde observar como é que este evangelho começa a ser espalhado, atingindo a ilha de Chipre e finalmente chegando aqui ao solo que hoje é a atual Turquia, chegando à região da Licaônia. Vamos ver em seguida, no capítulo 14, como é que esta palavra de salvação chega a Listra, Icônio e Derbe. E vimos como em Antioquia da Pisídia, você acompanhou também as imagens, como é que esta palavra chega lá. Mas o que restou desses lugares não simboliza tanto a realidade do Império Romano, como aqui na cidade de Hierápolis, que é um pouco mais para frente, na região da Frígia, onde vamos encontrar referências importantes que vão aparecer mais tarde no ministério de Paulo. Nós vamos ter aqui bem próximo a cidade de Colossos, também a cidade de Laodiceia, e aqui estamos em Hierápolis. Você pode contemplar a porta de Domiciano. Essa porta de Domiciano vai nos lembrar do que vai acontecer com esta palavra de salvação vitoriosa. Ela vai enfrentar a resistência tanto daqueles judeus que não querem receber esta palavra, como também do Império Romano, que vai mostrar a sua resistência à nova mensagem que afirma haver um rei, que eles temem poder concorrer com César. Domiciano foi, sim, um grande perseguidor da igreja. Já no final do 1º século, o pano de fundo do livro de Apocalipse está ligado exatamente com esta porta que nós podemos contemplar, feita em homenagem a Domiciano, este homem perseguidor da igreja. Este evangelho que vai abençoar primeiramente judeus e depois gentios, você vai se lembrar da trajetória do livro de Atos, que começa exatamente no meio judeu, depois atinge samaritanos, depois gentios que conhecem a Torá, que tem bastante relacionamento com Deus de Israel, e finalmente gentios da região da Licaônia que nada sabem sobre o Deus de Israel. Nesse processo de dualidade, o livro de Atos vai nos mostrar como esses judeus e gentios recebem esta palavra, mas também a resistência, tanto de judeus como de gentios, vai aparecer com força. Mas no meio dessa trajetória marcada por grandes vitórias e lutas e perseguições, é fascinante observar como o capítulo 13 de Atos, depois de tudo que aconteceu na sinagoga judaica em Antioquia da Pisídia, ver como é que o texto nos apresenta o desfecho daquilo que a Escritura nos ensina. Diz o texto em Atos capítulo 13, versículo 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo estava dizendo. Mas Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até
aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, o que é absolutamente fascinante. É o triunfo glorioso desta palavra que vai crescendo na direção dos confins da terra para chegar finalmente à capital do Império, Roma. Você vê um ambiente desse mundo romano pagão, dessas pessoas sem esperança, sem qualquer expectativa de vida eterna ou de uma vida realmente que vale a pena nesse mundo. Agora, com a palavra gloriosa de salvação de Cristo, esses gentios escutam a grande novidade, o Deus que estava distante, que estava sem ser alcançado, finalmente se apresenta na pessoa bendita de Cristo Jesus. Os gentios começam a se alegrar, a mensagem do Evangelho começa a se espalhar. E no meio do símbolo da perseguição, da resistência, das lutas, dos problemas, ecoa a palavra gloriosa, extraordinária de Atos que diz: os discípulos prosseguem adiante, Paulo e Barnabé, vitoriosos, cheios de alegria e do Espírito Santo, marca registrada da grande vitória do Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos.